Porque o amor perfeito lança fora o medo. Porque o medo traz tormento, e aquele que teme não é perfeito em amor. No amor não há medo, porque o amor perfeito lança fora todo medo. O medo traz tormento, e aquele que teme não é perfeito em amor. Pode se assentar, feche os seus olhinhos, ore comigo. Pai Santo, nós pedimos ao Senhor que mais uma vez, por misericórdia e graça, o Senhor fale conosco, que nós possamos ouvir, aprender e praticar. Que a sua palavra mais uma vez nos ensine, nos console, nos exorte, para que possamos aprender mais do Senhor. Mas que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Existe algo chamado de gabarito. É aonde a gente tira o modelo para demais peças. Então o gabarito ele é feito primeiro, com todas as suas medidas, e o que vem depois dele é comparado nesse gabarito. É um modelo para melhor entendimento. E tudo que estiver fora do modelo está errado. E não o modelo que está errado, mas o que foi feito depois ou fora dos padrões. Quando falamos de amor, nós temos um padrão que é Jesus, que é Deus. Nos domingos passados, eu falei sobre João 3,16, que foi sobre o versículo que mais explica sobre o amor de Deus. E eu comecei lá no outro domingo, mais para trás, falando do 1 Coríntios 13, que era as características do amor e de quem ama. Que o amor não suspeita mal, que o amor ele não se ensoberbece, ele não trata com leviandade. Então eu comecei falando lá no Coríntios 13 sobre o amor. E aí no outro domingo eu falei sobre o amor de Deus, João 3,16. E hoje eu chego mais um versículo, mais um sobre amor. O mesmo apóstolo do João 3,16 é essa carta aqui, da primeira carta de João, conhecido por muitos como o apóstolo do amor, que falou muito sobre amor. Na sexta-feira eu preguei sobre a igreja de Éfeso, que era pastoreada por João, enquanto ele falava também sobre o amor. E aqui ele faz uma comparação, na verdade ele coloca em lugares antagônicos ou diferentes. Ele fala sobre amor e sobre medo. E parece que os dois, assim, no nosso primeiro entendimento, eles não são contrários, eles não são opostos. Porque o que tem a ver amor com medo? Quando se diz amor, logo a gente pensa que o contrário do amor é o ódio. É aquela aversão, né, o ódio. Porém, João ele diz aqui que o oposto do amor não é o ódio, mas é o medo. Quando a gente pensa em medo, qual é o primeiro antagônico, ou o primeiro que se opõe ao medo? Coragem. Então, ou você é medroso ou você tem coragem. E a palavra coragem, ela é a junção de outras duas, que basicamente fala sobre agir com o coração. Então, coragem e amor são apenas duas palavras que se opõem ao medo. O ódio não é antagônico ao medo. O ódio não é antagônico ao amor, mas sim o amor é antagônico do medo. Por quê? O amor ele te motiva em relação ao outro, te movimenta. O ódio já te movimenta em direção ao outro para você fazer o mal. Mas o medo ele te paralisa. O medo ele tira de você a ação. O medo ele tira de você o movimento, a coragem de ir, de fazer, de ter ações. Então o medo ele está aí se contrapondo ao amor na visão de João. Mas por que João fala sobre isso? João ele começa falando sobre amor em muitas das suas cartas, e aqui ele começa dizendo sobre irmãos.
Nós devemos amar uns aos outros, porque quem ama é nascido de Deus. Então, irmãos, por que a gente ama uns aos outros? Porque quem ama é nascido de Deus. No mesmo domingo de João 3,16, que era a conversa de Jesus e Nicodemos, Jesus disse para Nicodemos o seguinte: é necessário você nascer de novo. Então, mesmo João que escreveu aquele diálogo, ele continua aqui dizendo: irmãos, nós devemos amar uns aos outros, porque quem ama é nascido de Deus. Quem não consegue amar, quem não consegue fazer este mandamento, é porque não nasceu de novo. Para quem não nasceu de novo, é muito difícil amar o outro. Para quem não teve esse novo nascimento completo, é muito difícil conseguir amar o próximo, amar o que está ao lado. Por que é muito difícil? Porque o amor, ele não é um sentimento, não é algo involuntário. Como que se manifesta um sentimento em você? A raiva, por exemplo, ela se manifesta mediante uma ação de outro, que gera em você a raiva. E muitas das vezes a pessoa até diz antes: olha, eu não quero ficar nervoso hoje. Acorda e diz: hoje eu não quero me estressar, não quero ficar nervoso, não quero. E aí acontece alguma situação e ele se vê nervoso. Então, o sentimento, ele não requer de você uma predisposição. A situação acontece e você é envolvido no sentimento. Já o amor, ele é construído. O amor, ele é diariamente construído e diariamente aplicado. O amor é a junção de ações e palavras. Então, o amor, você precisa ter disposição, construir, decidir e ir. E João está dizendo: para quem não nasceu de novo, amar o próximo é muito difícil. Porque como o amor, ele não é um sentimento, ele tem que ser construído, ele também não tem uma visão, digamos assim, romântica. Qual seria a visão romântica? De não enxergar defeitos, dificuldades no outro. O amor, ele é consciente que as pessoas têm defeitos. O amor é consciente que as pessoas, elas podem agir de maneira que venha nos entristecer. Mas mesmo com essas falhas, mesmo com essas ações, você decide amar e cultivar ainda o amor. É o que João está dizendo. Quem não nasceu de novo, assim como Jesus falou para Nicodemos, quem não nasceu de novo encontra dificuldades em amar o próximo. É muito difícil a gente conseguir manifestar o amor ao próximo se a gente ainda não tem o Espírito, o nascimento do Espírito em nós. João 3,16, Deus amou o mundo e deu o seu Filho. E quando Ele deu o seu Filho por nós, quando Ele entregou o seu Filho por nós estávamos mergulhados no pecado. Nós não tínhamos qualidades. Muitos, as pessoas nem encostariam e nem conviviam com a gente. E mesmo daquele jeito que a gente vivia, afastado de Deus, mergulhado no pecado, Ele entregou o seu Filho porque Ele nos amou. Ele não levou em consideração qual seria a nossa reação, o que faríamos, ou se nós merecíamos. Claro que nós sabemos que nós não merecíamos que Deus entregasse o seu Filho, mas Ele amou, e porque Ele amou, Ele entregou o Filho dele, mesmo a gente não merecendo. Então, o amor, ele inicia o assunto dizendo: amados, a gente tem que amar uns aos outros, porque se a gente não amar uns aos outros, é um dos indícios que você ainda não nasceu de novo do Espírito e por completo. Eu iniciei falando Coríntios 13, lá no domingo retrasado. O amor lá de Coríntios 13 é algo interno, é sobre o que você sente. Ele diz: olha, se eu entregar meu corpo para ser queimado vivo, mas se eu não tiver amor, então só ele sabia que não tinha amor. No João 3,16, ele já manifesta algo diferente, sobre o amor, mas com as suas ações, com as suas intenções. E aqui ele começa a falar sobre o outro, o próximo. Como que eu manifesto o amor ao próximo? Como que eu consigo aqui manifestar esse amor às pessoas? Ele é uma sequência de nascimento, é uma sequência de ações. Ele vai indo, contribuindo, para você conseguir, primeiro de tudo, domingo retrasado, nascer de novo, é o primeiro passo. Começou a nascer de novo, aí você vai começar a entender como que o amor se manifesta. Deus quer que nós tenhamos
a mesma disposição que ele teve de nos amar em relação ao próximo. João aqui na carta, nos versículos posteriores, aqui no verso 8 ou 9, ele vai se dizer que ninguém viu a Deus. E você só pode amar a Deus através do próximo. Lá no último versículo desse capítulo, ele vai falar: alguém que diz que ama a Deus, que ele não vê, mas não consegue amar o seu irmão que vê, é mentiroso. Alguém que diz assim: a minha relação é com Deus. Não, eu e Deus a gente está bem resolvido. Mas em relação ao próximo, ao que senta ao lado dele na cadeira, ao que ele encontra quando chega na igreja, ele não consegue manifestar o amor. Ele não consegue falar com essa pessoa, abraçar essa pessoa, entender situações que a pessoa está passando, se interessar pela vida da pessoa, dizendo: você está precisando de algo? Será que você precisa de um abraço? Será que você precisa se sentir amado? Ele não consegue amar a pessoa que está fisicamente do lado dele, mas ele diz: não, mas eu e Deus a gente está bem resolvido. Aí João diz: não, você não está bem resolvido. Você apenas está mentindo para você mesmo. Porque se você não ama o irmão que você vê, que é a pessoa física do seu lado, você encosta nele, você aperta a mão dele, você sabe que ele existe, você conversa com ele, você abraça ele, e você diz que ama a Deus, aqui você nunca viu. João diz: não, esse amor aí está com defeitos. Você consegue dizer que ama um Deus que você nunca viu, mas não consegue amar a pessoa que está ao seu lado. Você só consegue amar a Deus se você amar a pessoa que está do seu lado. Você só consegue amar a Deus através dessa pessoa física. O amor ao próximo, o amor a Deus, ele se oficializa nessa pessoa que está próximo de você. Eu amo a Deus de todo o meu coração, eu busco a Deus, eu amo a Deus, eu me relaciono com Deus todos os dias, mas eu não consigo suportar a pessoa tal. Eu não consigo suportar meu vizinho, eu não consigo suportar um rapaz que trabalha comigo, o irmão que congrega na minha igreja. Não, ele eu não consigo, mas a Deus eu amo. Não, você apenas está se enganando. João, que é o apóstolo do amor, diz que quem fala tal coisa é mentiroso. João, que escolheu muito bem as palavras para colocar numa carta, e ele foi enfático em dizer que se você diz que ama a Deus a quem não vê, mas tem dificuldades em amar a esse que está do seu lado, você tem dificuldades. Você não é verdadeiro nas palavras. O amor, ele é, como eu falei, um conjunto de ações, de palavras e ações. Amar não é gostar. Como assim, pastor? Amar não é gostar? Não é a mesma coisa? Não. Como eu falei para você, o amor, ele não é romântico, ele não esconde os defeitos, as dificuldades. Claro que quando a gente fala de se relacionar com pessoas, a gente apresenta as dificuldades que o outro tem, mas muito dificilmente a gente aponta as nossas dificuldades, porque a gente sabe onde a gente erra, a gente sabe em qual ponto do relacionamento com o próximo a gente tem falhado, a gente sabe, mas quem é que vai apontar os seus próprios defeitos? É sempre mais fácil, é sempre mais tranquilo eu dizer o que o outro faz de errado para que eu não ame. É sempre mais fácil eu identificar no outro ações que eu discordo para dizer: tá vendo, Deus? Eu só não amo ele por causa disso. Eu estou tentando, o Senhor disse que eu tenho que amar, eu estou tentando, mas olha o que ele anda fazendo, olha o que ele anda falando, olha como ele se porta, olha por onde ele vai. E você aponta o erro do outro, mas deixa a vida do outro um pouco, e vamos pensar aqui, Deus falando para você: por que você não ama ele? Eu tenho dificuldades, ele faz coisas que eu não gosto, ele vai onde eu não gosto, ele fala o que eu não gosto, e é difícil de lidar com ele. Agora pense Deus olhando para você, e você sabe que ele já te amou. Agora olhe para você e diga: mas o Senhor me amou ainda quando eu fazia coisas às vezes piores do que esse que eu estou apontando. Se o Senhor fosse me tratar da maneira que eu tenho tratado as outras pessoas, qual seria o tratamento que eu receberia de Deus? Se um dia Deus descesse aqui e falasse: a partir de hoje, da forma que você trata as pessoas, da forma que você ama as pessoas, eu vou te amar. Assim como você se relaciona com as pessoas que estão na sua família, assim como você se relaciona com as pessoas da sua igreja, do seu trabalho, da mesma maneira que você fizer com eles, eu faço com você. A gente fala: não, Deus, mas aí não dá, é que eu sou falho, é que eu erro,
eu sou pecador, vamos lá, não seja tão rígido, porque é para mim, porque é para você. Mas em relação ao outro, porque nós não temos a mesma paciência, a mesma compreensão, a mesma complacência com a vida do outro, assim como a gente quer que Deus tenha com a nossa vida? Por que a gente não consegue pensar nos erros dos outros, assim como a gente quer que Deus pense nos nossos erros? Porque Deus continua nos amando. Mas das seguidas mancadas que a gente dá na vida, Deus continua nos amando. A gente diz para Deus em uma oração de manhã que a gente não vai fazer o que Ele não gosta, e ao meio-dia a gente está fazendo o que Ele não gosta. A gente vai, pede perdão, chora, diz, não vou fazer mais, passa nem uma hora lá está você de novo, fazendo o que você sabe que Deus não gosta. Um pregador do século XVI disse o seguinte: eu não consigo ter essa proximidade do pecado, porque como eu vou andar de perto com alguém, com algo que matou o meu melhor amigo, que era Jesus? Porque Jesus morreu por causa dos nossos pecados. Ele dizia, como que eu posso amar a Deus e gostar tanto daquilo que fez Ele morrer por mim? Mas em relação ao outro, a gente sempre tem uma torrente de coisas a dizer em nossa defesa. E a gente queria que Deus tratasse a gente diferente. E diz, não, Deus, eu te amar eu consigo, mas amar Ele e ela já não dá. E aí, Deus usa João para dizer o seguinte: então você na verdade não me ama. Você mente para si, mente para os outros. Porque você só consegue amar a Deus através do seu irmão. Ele continua nos amando. A gente peca, e pecar é errar o alvo, ofender, então a gente ofende a Deus com os nossos pecados, e Ele te ama ao ponto de te aceitar de volta. Ele te ama ao ponto de quando você pede perdão, Ele te perdoa. Seguidas vezes, hoje, talvez não, pastor, eu não matei ninguém, lá os 10 mandamentos eu não matei ninguém, eu não cobicei mulher de ninguém, eu não fiz nada daqueles 10 mandamentos, mas Jesus veio dizendo, mas meu amigo, se você apenas pensou, você já pecou. Ah, mas eu não matei ninguém, se você odiou, em seu coração é a mesma coisa de ter assassinado. Mas Jesus precisa ser tão rígido assim, sim, porque em relação a nós, a gente quer que as coisas aconteçam de maneira justa, mas em relação ao outro, a gente tem sempre um mais, um porém, um vejamos, olha lá, olha Deus, não, vamos pensar melhor no meu caso, cada caso é um caso. E Deus está dizendo, João, escreve aí, eles precisam entender, que não dá para dizer que me ama se não amar o próximo. Que não dá para dizer que ama, que quer morar comigo no céu, se ele não consegue cultuar 2 horas ao lado de alguém. Não dá, João, para dizer para eles que eles vão passar a eternidade comigo no céu, se ele nunca me viu, diz que me ama. Se quando ele fica 2 minutos perto de alguém, ele já tem aquele sentimento bem conhecido do século XXI, chamado de ranço, sabe? Que você não consegue relacionar com a pessoa. Aí João escreve, se você diz que ama a Deus, mas não ama o irmão, você está sendo mentiroso. Não sou eu que estou falando, é o João, você leu junto comigo. E aí é a grande dificuldade. Aí João segue o seu raciocínio e vai falar sobre medo e amor. O ódio e o amor andam lado a lado, muito próximos. Você vê pelos crimes passionais que acontecem por aí, alguém que diz amar, e de repente vai lá e comete um crime passional. O amor e o ódio, eles andam lado a lado, mas o amor e o medo, eles estão em campos diferentes. O medo, ele te paralisa, ele tira as suas ações. Jesus, quando pregou na terra, ele contou uma parábola de um homem que distribuiu alguns talentos a algumas pessoas, deu a eles algumas coisas para que eles negociassem, para que eles multiplicassem. Seria o mesmo que Deus, ou Jesus, chegasse em nós e nos entregasse uma quantia, alguma medida de ouro, e disse, negocie, faça essa medida que eu te dei, aí multiplicar, triplicar, quadruplicar. E um desses que recebeu o talento, quando recebe a visita do Senhor que entregou e veio cobrar dele o que ele havia feito, ele olha para o Senhor dele e diz assim, olha, eu sei que tu és um homem mau, perverso, que colhe onde não semeou, eu tive medo, por isso eu enterrei o talento que você me deu.
Ou seja, eu tive medo, e aí eu não fiz o que os outros fizeram, eu negociei, eu não fiz nada, eu simplesmente enterrei. E aquele senhor disse para ele: já que você não ia fazer nada, por que pelo menos não colocou num banco? Porque pelo menos lá renderia alguma coisa. Você não fez absolutamente nada, você simplesmente pegou o que eu te entreguei e você enterrou o talento, enterrou e não fez nada e ficou esperando eu voltar, porque eu tive medo. E se eu fosse negociar e perdesse tudo? E se eu tentasse fazer alguma coisa e eu não tivesse fazendo? Eu tive medo, por isso eu não fiz nada. Quantos de nós temos talentos de Deus entregues a nós e a gente não faz nada com eles porque a gente tem medo? Mas se alguém te perguntar: você ama a Deus? Você diz: amo. Amo. E o que você anda fazendo com o que Deus te entregou? Eu enterrei. Eu não estou fazendo nada, mas eu amo a Deus. O amor lança fora o medo. Quem ama não fica paralisado. Quem ama não fica parado, não deixa de produzir. Quem ama não fica parado no mesmo lugar, não faz nada, não reage, não se mexe, não negocia. Esse homem olhou e disse para o outro: olha, você me entregou um talento, mas eu não fiz nada porque eu tive medo. O medo paralisa você. Todos nós que estamos aqui hoje recebemos algo de Deus, recebemos algo que Ele nos entregou para que seja usado na nossa vida e para que alcance o próximo. Mas quantos de nós estamos com aquilo que Deus nos entregou para fazer, para multiplicar, enterrado, paralisado, sem produzir frutos? Quanto tempo a gente está sem produzir um fruto? Quantos cultos tem que você não traz ninguém para a igreja? Quantas semanas faz que você não prega para ninguém no seu serviço, na sua casa? Você sai de casa e você tem alguém lá na sua casa que não serve a Deus, que está afastado, que não vai à igreja, que não ora, e você sai, olha para essa pessoa, diz que ama a Deus e você não fala nada para ela sobre Deus. E você tem coragem de chegar aqui e de dizer: eu te amo, Deus. E você sabe que na sua casa ficou alguém precisando até mesmo de ouvir essa palavra de hoje. Mas você disse que ama a Deus, mas não se movimentou em relação ao próximo que está na sua casa. Mas eu continuo amando a Deus. Deus sabe que eu amo Ele, mas e o próximo? E aquele que você sabe que precisa, que necessita? Eu enterrei. Por quê? Eu tenho medo. Se você tem medo, você não ama a Deus do jeito que deveria. João está dizendo: o verdadeiro ou o perfeito amor lança fora o medo. Você não recebe o talento e enterra. Você não recebe aquilo que Deus te dá e não produz nada. Você produz frutos. Se você ama, o seu amor tem que produzir frutos em relação ao próximo, às pessoas que te cercam. João está dizendo o seguinte: você não pode parar de produzir, porque você não tem coragem de plantar. Eu não sei se eu plantar eu vou colher. Eu tenho medo de gastar a semente e não ter fruto. Se você tem medo de semear, você tem medo e você não ama do jeito que diz amar. Mas como você pode dizer isso? É o que João está dizendo, é consequência. Quem ama não tem medo. Se você tem medo, você não ama. Mas eu venho para a igreja, eu tenho uma rotina de cultos, e não é sobre ter rotina de cultos, e não é sobre ir à igreja, é sobre amar a Deus e amar ao seu próximo. Porque a Bíblia mesmo diz que alguns dizem Senhor, Senhor, e não é porque dizem Senhor, Senhor que entrarão no reino dos céus. Eu amo a Deus de toda maneira, e olha para a sua casa, quantas pessoas lá precisam ser alvo do seu amor e não é? Você tem tolerância com pessoas de fora da sua casa. Você tem compreensão com as pessoas que você até nunca viu. Mas lá na sua casa, com os seus parentes, no ciclo mais próximo, você não conversa com eles em amor. Você não se relaciona com eles em amor. Você não corrige eles em amor. Você não conversa com eles. Você não tem relacionamento de amor. Mas você consegue chegar aqui no culto e dizer: eu amo a Deus. E João está dizendo: você não ama a Deus, porque você tem dificuldade de amar um ser humano que está perto de você. Como que você ama a Deus quem você nunca viu? João, que isso? Está muito nervoso? Jamais! Está dizendo, está escrito. Por que aquele homem enterrou o talento? Porque ele disse: eu tive medo. Eu não produzi nada porque eu tive medo. Eu tive medo por quê? Porque eu já fui traído, já me traíram. Por isso que eu não consigo amar desse jeito que a Bíblia diz.
Alguém já estava do meu lado, fez promessas para mim e não cumpriu as promessas que fez. E pior, além de não cumprir o que fez, me maltratou, me traiu. Por isso que eu não consigo amar desse jeito. Eu não consigo amar porque já me enganaram. Disseram para mim que estariam lá e quando eu precisei não estavam lá. Disseram para mim, pode ir, confia, quando você precisar eu vou estar. Eu precisei e não estava. Eu sou ferido porque me traíram, me enganaram. Disseram que estariam junto comigo e não estavam. Prometeram ir até o fim e não foram nem até a metade do caminho. E aí, Deus, é difícil amar quando a gente tem esses tipos de situações, quando a gente é enganado, traído, quando as pessoas dizem que vão e não vão, e ela nos machuca, nos fere. Então eu tenho feridas, eu tenho machucados, por isso que eu não consigo amar do jeito que o Senhor está dizendo aí para eu amar. Eu fui ferido dentro de igrejas. O que mais tem dentro de outras igrejas são pessoas que foram feridas em outras igrejas. Pessoas que chegaram em uma igreja, que começaram a congregar e lá receberam os maiores ataques que feriram a alma. E ele troca de igreja, ele está em uma outra igreja, mas ele não consegue mais amar aquela igreja, amar as pessoas, fazer o que precisa ser feito. Por quê? Porque me feriram lá de onde eu vim. Pastor, o senhor está desprezando os meus machucados, os meus traumas? Jamais. Está dizendo que não é tão ruim quanto eu sei que foi? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você precisa amar a Deus, ao ponto de entender, seres humanos ferem outros seres humanos, mas na vida cristã, na caminhada com Deus, só outros seres humanos também curam outros seres humanos. Uma traição de um amigo, aí você diz, nunca mais eu vou ter amigo, porque ninguém vale ter amizade, ninguém sabe considerar amizade. A gente conta segredos e os segredos viram notícia. A gente conta mágoas, confessa coisas e de repente todo mundo está sabendo. Ninguém sabe ser amigo verdadeiro. Aquela pessoa não soube ser o seu amigo, o que não significa que todas as outras que forem apresentadas a você vão agir como aquela pessoa agiu com você. Pessoas disseram que iam estender a mão, você precisou, ela recolheu. Você diz, ninguém cumpre a palavra. Por isso, Deus, é difícil amar por causa disso. A gente é cheio de feridas, cheio de machucado. As pessoas aproveitaram da nossa bondade, se aproveitaram da nossa dedicação. Eu tinha um ministério, eu exercia um ministério, e através desse ministério que eu exercia, as pessoas usufruíram de tudo que eu podia entregar através do meu ministério, e quando eu precisei, me abandonaram sozinho. Se o microfone fosse passado na mão de cada um aí, de vocês, inclusive na minha mão, o culto ia terminar de manhã, de tanta coisa que a gente tem guardado no nosso coração, de tanto machucado, de tanto ferimento que a gente tem, de tanta lágrima que a gente nem teve tempo de chorar, guardou, engoliu, porque você estava tentando assimilar o golpe, já veio outro em seguida, você nem chorou pelo que passou, já tem outro, e aí você foi sendo ferido, aí hoje você chega aqui, senta e ouve eu falar para você sobre amar o próximo, amar o outro, você diz, não, mas você não sabe qual foi o contexto que eu vim. Pastor, se você convivesse com as pessoas que eu convivi, se as pessoas fizessem com você o que fizeram comigo, se elas falassem para você o que falaram para mim, você não conseguiria dizer para mim que eu tenho que amar o próximo. Assim como você tem as suas feridas, eu tenho as minhas, os irmãos que estão do seu lado têm as feridas deles, mas além de todas essas feridas aí, existiu um que teve a maior ferida de todas por todos nós, e quando nós não tínhamos valor algum, ele disse, mesmo que essas pessoas aí estão me ferindo, ele olhou para Deus e disse o seguinte, não coloque sobre eles a culpa do que eles estão fazendo comigo. Perdoa eles porque eles não sabem o que estão fazendo. Ninguém colocou você numa cruz e colocou pregos nas suas mãos. Ninguém te chicoteou até as suas costas se abrirem e você teve que carregar um madeiro terrível. Ninguém fez isso com você. E você consegue olhar para o que Jesus passou e dizer, eu não consigo amar. Por quê? Passou por mim e não falou. Isso é demais. Olha, eu estendi a mão para dar paz, ele recolheu a mão. Eu estava com
uma oportunidade, eu acabei de falar, ele veio e acabou comigo, falou coisas terríveis de mim, ele fez um grupo no WhatsApp sem mim, só para falar mal de mim, me expôs na internet, tudo isso aconteceu, suas feridas são legítimas, mas você precisa amar ao próximo, porque se você não conseguir amar essa pessoa, você não pode dizer que ama a Deus, se você não ama a quem você vê. João, o que está acontecendo, João? Por que você está falando isso para a gente? João está dizendo, amados, amemos uns aos outros, porque o amor de Deus está em nós. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Não foi manifestado o amor de Deus para conosco por esta causa. Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver através dele. Nisso está o amor. Não é que nós tenhamos amado a Deus, mas é que Ele nos amou primeiro e enviou o seu Filho. Ele amou e enviou. Deus tem te apresentado novas situações. Deus tem apresentado para você novos ciclos, novos lugares, novas pessoas, novas igrejas, porque Ele quer dar à sua alma descanso, quer dar alívio dessas feridas, mas o grande problema é que você não consegue, você está paralisado, porque o amor não existe, e o que existe é o medo. O que vem à sua mente quando alguém chega até você, te cumprimenta, te abraça e diz, bem-vindo à nossa igreja? A sua mente já volta, você diz, nossa, começou assim na outra igreja. Olha, chegaram dizendo essas mesmas coisas, abraçaram, apertaram minha mão, disseram que estavam felizes comigo, e não durou muito tempo, essas mesmas pessoas já estavam falando mal de mim. Aqui vai ser de novo. Aí você já dá um passo para trás. Você até diz, acho que domingo que vem eu volto. Aí quando termina o culto, alguém vai falar com você, volta domingo. Aí você diz, se Deus quiser. Por quê? Porque você já pensa, aí vai ser igual. Igreja é tudo igual mesmo. As pessoas são todas iguais. Deus está te apresentando novos lugares. Mas por que a gente não consegue acessar esses novos lugares? Porque a gente está travado pelo medo, paralisado. Você tem um ministério da pregação, você tem um ministério aí dos inúmeros que existem, e você sabe o que você pode fazer e o que você precisa fazer, mas aí, quando alguém te apresenta um convite, você diz, eu vou pensar. Ou você já logo fala, não, porque a sua memória vai logo naquele dia que você pregou, e para você estava até sendo o melhor dia. Quando terminou, alguém chegou para você e disse, que mensagem foi essa? Onde você aprendeu isso? Não faça mais isso não. Você nem vai pregar mais aqui. Esquece, isso não é para você. Aí quando alguém te fala, vamos pregar, você fala, não, isso não é para mim. Um dia eu fiz e foi terrível. Deus quer te levar a viver coisas novas. Deus tem um ministério novo. Deus tem aproximado pessoas de você. Deus, Ele quer que você entenda que é um novo momento, que esse amor precisa te alcançar de uma maneira. E aí a gente vem domingos falando sobre isso. Então começa com você entender o que é o amor, entender o Coríntios 13 o que é o amor, aí vem e diz, você tem que nascer de novo, para te ajudar aí nessa sua natureza aí tá bom, nascer de novo, agora você tem que amar o outro, porque senão você não consegue amar a Deus, não. Se você diz que ama a Deus a quem não vê, mas não ama essa pessoa que você está vendo, está errado, você precisa entender, você precisa amar. Aí você para e pensa, mas como? Cheio de marcas do jeito que eu estou? Como que eu amo, cheio de machucados? Eu não sei nem como eu consegui vir a essa igreja, porque eu não queria entrar em igreja nenhuma mais. Já é um milagre estar aqui, já é um milagre sair de casa e vir para a igreja, porque quem passou pelo que eu passei, talvez não tenha nem coragem de se levantar mais de casa. E eu ainda vim, mas não adianta só vir. Seria muito bonitinho eu chegar para você e dizer, tá bom do jeito que você está, tá tranquilo, vamos seguir assim mesmo. Continua sem amar, continua sendo paralisado, sem produzir, sem dar frutos, está tudo bem, mas não está tudo bem. A exortação é mostrar para você que você pode ser melhor do que você está sendo.
Palavra de exortação não é ofensa a você, é Deus dizendo para você: eu conheço você, eu sei o quanto você pode produzir, e por isso eu acredito que você pode fazer mais do que você está fazendo, você pode viver mais do que você está vivendo, você pode alcançar mais do que você está alcançando. Pastor, mas eu preciso que o meu coração seja curado. A palavra é a cura para a gente. Às vezes eu ouço um hino, mas eu até choro, o hino é bonitinho, ele faz eu chorar, ele diz que eu sou amado, tá bom, o hino é bonito, mas o que vai curar a sua alma é a palavra de Deus, é o que João está dizendo aqui. A gente precisa tratar os seus traumas para que você possa amar verdadeiramente, e quem ama verdadeiramente não tem medo, porque quem tem medo já denuncia que não ama. O verdadeiro amor, ou o perfeito é feito até o final, completo. Ele lança fora o medo. Deus te apresenta pessoas, e por que a gente não consegue viver? Porque a gente tem medo. Deus te convida para novas obras, por que a gente não vai? Porque a gente tem medo. Você até olha e até pensa, acho que agora dá para ir, mas logo você é travado pelo medo. Pastor, as pessoas não me consideravam lá, sabe? Em 1975, lá em 2012, no dia 7 de abril de 2011, às 9h45, nossa, falaram umas coisas tão terríveis para mim, e desde então eu venho com isso até hoje. Você não acha que já está na hora de você se libertar disso? E não é desprezar o sofrimento, como eu já falei, mas é necessário a gente caminhar em evolução em relação à fé, em relação ao amor a Deus. Deus é o mais interessado que a gente consiga superar as feridas que nos fizeram. Ele é o mais interessado que você livre a sua alma desse gosto amargo da angústia, desses gatilhos que são acessados e são soltos todas as vezes que você revive situações parecidas. Ambientes. A gente deixa de ir em lugares porque os lugares, as pessoas nos machucaram em alguns lugares, e aí a gente assimila o lugar à pessoa. Ah, fui no McDonald's da rua tal. Aí toda vez que eu vou lá eu lembro do que falaram para mim lá dentro. A gente deixa de ir a lugares, porque as pessoas nos machucaram nos lugares. A gente precisa aprender a ressignificar os lugares. É ir sorrir aonde a gente for chorar. É conseguir entender que passou, talvez a pessoa, ela que te feriu, te fez tanto mal, ela já nem lembre mais de você, mas você carrega o peso terrível dessa palavra maldita, dessa palavra mal colocada, dessa ofensa feita, e a gente consegue vir ou chorar e dizer: te amo, Deus, e Deus apresenta pessoas novas. Você não vive com as pessoas porque você fala: não, vai ser tudo de novo. Ou nós acreditamos e cremos num Deus que pode fazer tudo diferente, que pode fazer coisas novas através de pessoas novas, ou a gente não vai conseguir viver a fé que Deus quer que a gente viva. Ou a gente crê que Deus tem poder para transformar as nossas feridas em cicatrizes e histórias, ou a gente vive sangrando no mesmo machucado que aconteceu há 10 anos atrás. Fisicamente, é uma coisa muito básica. Pensa você machucar a mão em 92 e até hoje nunca cicatrizar. Coisa normal, física aqui, se machucar, nunca virou cicatriz. Você gostaria disso? Não, porque senão você não procuraria curativo, pomada, remédio para cicatrizar. Mas as feridas internas, a gente faz questão de dia após dia ir lá, arrancar a casquinha de novo e dizer: não pode parar de doer não. Sabe, alguém machucou a gente está lá machucado, aí quando está quase cicatrizando, você fala: não, mas eu não posso. Aí você vai de novo, machucado. Aí está quase cicatrizando, você está quase se relacionando de novo, você, nossa, eu vou acreditar de novo nas pessoas, aí alguém vem e você fala: ah, não vou, aí vai lá de novo, e abre machucado. Aí tem palavra após palavra, culto após culto, e aí nada melhora, você fala: mas Deus, por que não melhora? Porque a palavra vai até você, e quando ela começa a fazer efeito, o que você faz? Não, mas essa mágoa foi muito forte para ficar desse jeito, não, vamos abrir o machucado de novo. Ah, eu quero justiça, eu quero que Deus vá lá e faça com essa pessoa que ela fez comigo, arraste a cara dela no chão, faça coisa. Não é desse jeito que funciona. Quando você não perdoa alguém, você convive mais tempo com ela do que se você tivesse perdoado.
Frase conhecida de anos nas igrejas: se você não perdoa, é a mesma coisa que você tomar um veneno querendo que o outro morra. E aí a gente chega na igreja e Deus começa: te apresenta um novo lugar, te apresenta um novo povo. Aí você vai, mas o medo te puxa. Você não tem raiz, você tem âncora. A diferença de raiz e âncora é que a raiz traz nutrientes para você, a âncora simplesmente te trava no mesmo lugar. Não, mas eu sou assim mesmo, quando eu fico pé, eu finco. E Deus está falando aí: você não vai sair daí nunca. Tem um rio para você navegar e você vai ficar aí realmente, esperando que aquela pessoa volte, que talvez ela nunca volte para te pedir desculpa. Talvez ela nunca se retrate do que fez. Talvez ela passe por você e nem te reconheça. Mas a gente está preso pelo medo. Mas a gente consegue dizer: te amo, Deus. E Deus está falando: não. João esfrega a palavra no nosso rosto. Se você diz que ama a Deus que não vê, mas não ama o irmão que está do seu lado fisicamente, você é mentiroso. Ah, mas eu amo. Se tem medo, não ama. Deus, Ele quer apresentar coisas novas para nós, mas a gente não consegue se lançar. A gente não consegue abrir mão. Deus está propondo muita coisa para a gente, mas a gente não está aceitando nada. Deus está proporcionando muita coisa para nós, mas a gente não consegue deixar o medo. Deus está apresentando um futuro maravilhoso, mas a gente não consegue largar o medo. Ah, pastor, e quem faz isso? Eu não tenho poder algum para fazer, mas eu tenho plena convicção na palavra de Deus, que, como eu repito por várias vezes, é mais cortante do que uma espada de 2 gumes ou 2 fios, que penetra até a divisão da alma, do espírito, vai até juntas, medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Pensamentos e intenções do coração. Nós sabemos que onde nós guardamos tudo que acontece conosco é na nossa alma, o centro das nossas emoções. Na Bíblia aparece como coração. Então o coração é a alma onde guarda tudo: sentimentos maus, ruins, lembranças boas e ruins, feridas, tudo está lá. E a palavra tem o poder de acessar esse lugar. Talvez enquanto eu pregava você lembrou de situações. Talvez enquanto eu pregava, talvez não, com certeza que enquanto eu pregava você lembrou aí de umas 3 ou 4 situações que você fala: ou ele leu minha vida, ou alguém contou, mas eu não sei da sua vida, eu sei o que a palavra de Deus ordena e quer conhecer melhor você do que o Espírito Santo, que sabe até o que você está pensando agora, nesse momento, que conhece não só o que você está pensando agora, mas o que você vai fazer quando você sair daqui. Ou seja, Ele te conhece melhor do que você mesmo. E a palavra está sendo apresentada para mim e para você há dias, há meses, porque Deus enxerga em nós um potencial melhor do que nós estamos sendo. Deus enxerga nós como uma igreja melhor do que a gente está sendo. E a grande prova disso é que Ele tem nos direcionado palavras para que a gente venha melhorar. Como eu falo na sexta-feira, já há alguns dias, receber exortação é muito bom, é muito melhor do que não receber exortação nenhuma, porque significa que aí você não tem melhor. Então Ele corrige todo aquele que ama. E hoje Ele falou para nós uma coisa simples: o amor lança fora o medo. Quem ama não tem medo, não é paralisado, não consegue acreditar e entender que vai ficar desse mesmo jeito. A sua igreja pode ser diferente, o convívio com pessoas pode ser diferente, a sua realidade hoje pode ser uma realidade diferente, mediante a gente ouvir o que Deus nos diz e praticar o que Ele nos diz. Ah, pastor, mas é muito difícil amar o próximo. Realmente, é difícil amar você. Você sabe que é difícil amar você, então, mesmo sendo difícil amar você, e é difícil me amar, me ame mesmo sendo difícil me amar, porque a gente ama uns aos outros e conhecendo as nossas dificuldades. E maior do que tudo isso, Deus nos amou primeiro.
por isso nós devemos amar uns aos outros. Amados, amai uns aos outros. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero fazer uma oração sincera com você. Uma oração sincera é você reconhecer que a palavra tocou em lugares que você talvez nem queria acessá-los. Sabe? A palavra falou coisas que você não queria que fossem faladas. A palavra contou segredos que você não queria que fossem contados. Mexeu em coisas que você não queria que fossem mexidas. Essa palavra me despertou gatilhos. Eu lembrei do quanto que eu fui ferido naquele lugar, de quanto que eu fui machucado naquele lugar. Eu lembrei de feridas profundas. Eu lembrei agora por quê? Agora lembrei, pastor, por que eu não quero fazer as coisas? Por que eu não me relaciono? Por causa dessas feridas aí que aconteceu. Se fosse apenas a relação eu com o próximo, eu conseguia empurrar, levar para frente, fingir que não ia acontecer. Mas aí logo o João coloca que se eu não amar ao meu irmão, não tem como eu continuar me resolvendo com Deus. Uma coisa depende da outra, é isso. Eu preciso fazer uma primeiro para depois acessar a outra. Exatamente. Deus está te convidando para que você aceite o trabalhar da palavra em seu coração. Para quando você reencontrar pessoas ou chegar em determinados lugares, você não tem aqueles 2 milésimos de falta de ar quando você encontra alguém que ou te fez muito mal, e aí você vê a pessoa, chega, falta aí as palavras. A respiração dá 2 milésimos de travado. A sua mão fica gelada, o coração dispara, você diz, lá vem de novo. Talvez você ainda volte nos mesmos ambientes que você foi ferido, e cada vez que você volta, você já volta cheio de armas, todo esperando que aconteça de novo, porque você nunca sabe o que vai vir dos outros. Talvez um hino que é cantado numa igreja ative a sua memória de um momento ruim enquanto aquele hino tocava e você foi ferido. Existem pessoas que foram feridas porque alguém usou a Bíblia para ferir ela. E aquele texto que alguém usou para ferir ela, quando ela ouve o texto, ela lembra da ferida que foi causada. Mas a palavra não foi a causadora da ferida. A Bíblia não foi a causadora da ferida. Pessoas ferem pessoas. Mas só outras pessoas conseguem curar outras pessoas. Aceite o trabalhar de Deus para você. Aceite se relacionar com as pessoas que Deus tem apresentado a você. Aceite a viver o que Deus tem apresentado para você. Deus tem novos começos. Deus tem novas amizades. Deus tem novas igrejas. Deus tem novos momentos. Não permita que esse medo te paralise para sempre. Ou te paralise até o dia que você vai se ver livre, mas você não vai ter mais força física, não vai ter mais condição de fazer. Aí você vai lembrar e vai dizer, por que eu não fui curado antes? Por que eu não aceitei antes? Agora eu já não tenho mais tempo, agora eu já não tenho mais condições, o que eu vou fazer? Como eu vou ir? Não dá mais, eu perdi tempo, aproveite. Entenda o que a palavra de Deus te diz hoje, como diz a própria Bíblia. Se um dia ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureças o seu coração. Não tenha vergonha de chorar o que você não chorou. Não tenha vergonha de chorar o que não é preciso ser chorado. Desfaça esse nó que está na sua garganta.
Coloque para fora isso que tanto te atormenta por dentro. Aceite o que a palavra de Deus está fazendo em você esta noite. Deus é interessado em cuidar e em tratar de você. Mas você precisa aceitar e trabalhar da palavra. Tem um minutinho para você orar aí com suas palavras. Mais simples, o anjo da morte não entra. Estrada que corre pro mal, o vento que abre o caminho é você. É você. Nuvem que aponta o destino, é a mesma que cobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata minha sede é você. É você. Mais perto do monte, mais perto da face, espanto com o peso da glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar e não me tira o medo. E me faz de seu exército vai em meu lugar. E me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você. E o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Eu não devo subir, eu vou subir o monte que muitos desistiram. Vou ficar lá. E vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir no monte que muitos desistiram e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada até te encontrar. Mais perto da face, espanto com o peso da